Bom dia, gurizada. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Murilo? Bom Bom dia, dia, pessoal. Guilherme. Tranquilo? Bom dia, Daniel. Como é que Então, vocês estão? o objetivo desse vídeo aqui é mostrar um produto educacional, né? Uma atividade experiencial sobre os perigos de gráficos enganosos, né? Para a disciplina de Laboratório 2. E ah, o trabalho, resumidamente, ele vem com o intuito de agregar ao conhecimento dos alunos, né, a identificação de gráficos tendenciosos, enganosos, né? Que já que as mídias digitais aí estão sempre nos fornecendo informações, né? Então é muito importante que a gente consiga interpretá-las, né? Criticamente para não se deixar levar por uma ilusão ótica, né? Que os gráficos tendenciosos tendem a nos forçar, né? E isso, de acordo com a BNCC, né? A gente necessita, né, instruir, né, colaborar com a formação dos alunos para que eles tenham essa criticidade aí, né, na formação do cidadão e pensante, né, perante a sociedade, para que a gente consiga fomentar, né, essa crítica na cabeça deles para que as coisas melhorem, né, em si, né, num modo geral, e que eles consigam se desenvolver a partir desses critérios aí que a gente vai abordar em algumas atividades práticas, né? A partir da observação, já que eles consigam identificar esse tipo de gráfico enganoso, tendencioso ou errado, a fim de não serem iludidos ou de seguir transmitindo uma informação que, num geral, não está querendo, tá querendo transformar algo que talvez não seja tudo aquilo em tudo aquilo, ou aumentar ou diminuir algo, né? A fim de enganar a população e a sociedade em si. É isso aí. Introdução, né? Agora passamos o Murilo aí, introduçãozinha, né, Murilo? Vamos lá então. Então, gente, aqui na introdução, a gente tem 3 pontos. O papel do ensino de estatística. O que é esse papel? O ensino de estatística, ele tem um papel primordial na formação de qualquer cidadão. Por quê? Porque ele contribui para entender um contexto em qual ele está inserido. Que é isso que a gente vai Por isso que a gente vai utilizar a metodologia freiana, que o Daniel vai falar mais daqui a pouco ele vai falar. Mas por que a gente, no contexto que ele está inserido? O exemplo que a gente tem é o índice de desemprego, emissão de poluentes, mortalidades e diversos outros assuntos. Desse modo, é crucial que os estudantes estejam familiarizados com diversos tipos de gráficos para evitar manipulações e percepções erradas, porque a gente sabe que várias notícias, até em telejornais, aparecem gráficos com porcentagens ou assuntos que não coincidem, a pesquisa não coincide com os dados apresentados no gráfico. O que é a BNCC? Segundo a mesma, a BNCC é o seguinte, é o documento que orienta a educação básica, fundamenta-se em algumas competências, entre elas, encontra-se o objetivo de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns. Tá, então o que tem a estatística na BCC? Uma vez que a estatística se encontra nesse documento, ela vai auxiliar na efetividade de algumas competências e se torna fundamental para que o cidadão forme-se presente e possa analisar os dados, que condiz com o que o Giliardi disse no resumo ali referente ao cidadão. E qual é o objetivo da nossa pesquisa, então? O objetivo da nossa pesquisa ela foi desenvolvida com o intuito de elaborar algumas atividades práticas que vão contemplar uma competência e 2 habilidades presentes na BNCC, que vai ser falado mais a seguir. Então, mas que práticas são essas? São práticas pedagógicas que podem auxiliar os professores em futuros planejamentos de aula, ou seja, eles vão poder pegar nossas atividades que a gente elaborou aqui e pensou e utilizar em seus planos de aula
no futuro ou agora, que eles vão utilizar esse conteúdo para ensinar os educandos, tá? Desse modo, esse conteúdo estudado, ele é especialmente para o primeiro ano do ensino médio. Então, a nossa atividade, ela foi desenvolvida para alunos que estejam cursando o primeiro ano do ensino médio, tá? Obviamente, elas podem ser modificadas, né, e serem aplicadas em outros anos. Aí tem que ver só o conteúdo que os estudantes estão vendo naquele ano. E como metodologia de ensino que eu falei, a gente vai utilizar o método Freiano, como metodologia de ensino-aprendizagem para relacionar o contexto dos alunos com o que está a ser estudado. Então, a gente vai relacionar o contexto dos estudantes com o conteúdo. Tá? A gente vai pegar, então, coisas do cotidiano que estão presentes e relacionar com o contexto que se encontra junto aos estudantes. Vou passar para o Daniel, gente. Agora comigo, então, aí. Bom, a gente traz um referencial teórico ali, bem breve, para reforçar nossas propostas e a ideia do trabalho. Bom, a metodologia freiriana, ela consiste em formar uma consciência crítica, que o aluno, né, ele possa estar refletindo sobre suas ações, as suas relações com outras pessoas. Então, ela é bem contextualizada, assim, ela visa bastante trabalhar a forma como o aluno se porta, né, e como ele vai estar agindo socialmente depois. Então, também a gente traz um pouco ali da interação, né, a importância da interação, que é os alunos, a partir da interação, terem discussões relevantes acima do tema, principalmente quando a gente está falando aí da estatística, aí, que é um mecanismo de análise aí, de contexto muito, muito utilizado aí, muito, muito visível, que a gente vai estar falando depois de gráficos enganosos, né, que tendenciosos, errados também. Depois a gente traz ali o papel do docente, que é de fazer a mediação, né, de o aluno tomar um rumo, né, trazer um enfoque ao rumo do conhecimento desse aluno, né. O professor vai ser mediador, o aluno ele já tem um conhecimento externo, ele vai ter um contato com esse conhecimento científico, e ele vai ali acomodar esse conhecimento de uma forma, cada um de sua forma, né? Porque ele é o protagonista, né? É uma metodologia ativa. O professor ele é mediador, o aluno não vai simplesmente replicar o que o professor passa, né? Ele também tem um conhecimento, ele é ativo, né? Na construção do conhecimento. Bom, gráficos estatísticos, depois a gente trouxe ali uma breve citação do Diniz até, que fala da importância dos gráficos que estão nas mídias para conhecer o contexto, né, para interpretar o contexto. E por fim, a gente traz também material concreto ali, o professor Daniel, até a gente pegou o material dele, que o aluno ele aprende no seu tempo com material concreto e que a partir disso ele estabelece hipóteses e questionamentos também. Pode passar aí para nós, Murilo. Acho que agora é com o Giliard, né? Não. É tipo. Mas pode ser comigo. O objetivo geral do trabalho, né? A gente tem 3 propostas de atividade, né? Essas propostas a gente deu trabalho, né, para a gente construir, porque a gente achou um tema difícil de fazer uma atividade prática, né? É complicado, assim, foi complicado. E dentro dessas 3 propostas aí que a gente trouxe, né, todas elas visam a interação do professor, aluno, argumentação, né? Não é, as coisas não são, é porque eu acho que é ou é porque eu não acho que é. Todas essas atividades elas vão ter condições, né, do aluno poder se expressar matematicamente, né, para se fazer entender o seu ponto de vista, né? O porquê dele estar correto naquele momento ou o porquê do outro estar errado naquele momento e também, né, a parte de deles poderem discordar e conseguir chegar num senso comum juntos, né? Mediado pelo professor, claro. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é fazer com que eles argumentem os seus pontos de vista para conseguir chegar num
num ponto específico, que é transformar os gráficos enganosos ou tendenciosos num gráfico correto, né? Onde vai dar a perspectiva exata do que está acontecendo, né? Terminar com essa ilusão de ótica. E a partir daí, sempre que eles conseguirem, que eles verem uma notícia que tenha um gráfico, para eles sempre ficarem atentos e já ficarem críticos para saber, esse gráfico aí está me dizendo a verdade? Deixa eu analisar ele. Ali tem uma porcentagem tal, aqui tem outra, mas pelo tamanho da coluna, não, isso está errado, isso está parecendo mais do que é ou está parecendo menos do que é. O objetivo geral nosso é fazer com que eles consigam enxergar gráficos tendenciosos, enganosos, errados no seu cotidiano, e a fim de já também transmitir essa ideia para outras pessoas e também para não levar adiante, né, uma informação que está equivocada ali, tendenciosa. Eu Tem acho que é esse o nosso objetivo geral, né? uma colocação até aí, um exemplo. Na pandemia houve diversos desempregos, né? Em alguns momentos até dos salários mais baixos, né? Então, com isso, a média dos salários, o que a gente pensa? Baixou? Não, a média dos salários ele aumentou, porque no momento que da média saem os mais baixos, os desempregos caem nos mais baixos, acaba que os mais altos predominam e a média alavanca. E, pô, quando até uma professora, eu estava conversando com ela sobre isso, estavam montando um gráfico, né, da média salarial na pandemia, com desemprego, ela me perguntou, com desemprego, tu acha que aumentou ou diminuiu? Eu acho que diminuiu. E ela, não, aumentou, porque quando diminui a quantidade de pessoas empregadas, e em geral eles eram os salários mais baixos, aquilo acabou aumentando a média. E uma coisa que a gente tem que entender o contexto de um gráfico mesmo. Aí cada vez a gente mais vai presenciando situações que não basta ver um gráfico, a gente tem que entender tudo que está por trás, né? Às vezes o título ele já induz, né, um subtítulo também, como a gente vai ver em alguma atividade aí à frente. Essa era a minha colocação. É bem relevante, Daniel. Obrigado. Então, falando da competência e habilidade, as nossas atividades, elas vão contemplar a competência 1. O que ela diz a competência 1? Diz que a gente vai utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações de diversos contextos. Sejam atividades cotidianas, sejam fatos de ciência da natureza humanas ou ainda questões econômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. Então, essa competência ela vai estar presente nas 3 atividades práticas que a gente elaborou. Juntamente, nessas 3 atividades, vão estar as seguintes habilidades. A primeira diz o seguinte: interpretar situações econômicas, sociais e das ciências da natureza que envolvam a variação de 2 grandezas, pela análise dos gráficos, das funções representadas e taxas de variação com ou sem apoio de tecnologias digitais. A outra diz o seguinte, que a gente vai analisar tabelas, gráficos e amostras de pesquisas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por diferentes meios de comunicação, ou seja, por qualquer mídia, seja por notícias em sites como G1, seja por telejornal e etc. Identificando quando for o caso de inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas. Ou seja, foi o que o Giliard comentou agora há pouco, que ele disse que o aluno vai olhar, mas essa porcentagem não condiz com a coluna. Essa daqui parece que está maior que a outra, mas a porcentagem está errada. É isso que essa habilidade, essa segunda, se refere. Então, essa competência, essas 2 habilidades vão estar presentes continuamente, constantemente, nas nossas atividades práticas elaboradas. Só completando aí, né? Essa parte aí de amostras não apropriadas aí, né? A gente não chegou a elaborar nada sobre isso aí, né? A gente fez mais focado nesta parte de porcentagem mesmo, né? De olhar a coluna e tal, né? Essa parte de amostras não apropriadas não foi abordado aí nessa nossa atividade aí. Mas não impede, né, que o professor que possa vir a executar as atividades aí também
tome isso aí, né? Porque, por exemplo, tu tem aí 200 mil habitantes e pega uma amostra de 100 pessoas, ela não vai corresponder necessariamente, né, à verdade daquele contexto, né? Eu acho que essa habilidade queria nos dizer isso, né? E a gente não chegou a contemplar isso nas nossas atividades. Então, acho que é uma boa a gente pensar depois, se a gente for levar esse trabalho mais adiante. Eu acho que é bem relevante a gente conseguir tentar montar alguma coisa, que isso aí que eu achei bem legal, essa parte. Só isso aí, Wilson. Valeu, Gino. Obrigado. Bom, pré-requisitos e possibilidades. A gente pressupõe, né, que os alunos já tenham tido contato, né, até porque a BNCC orienta que desde o ensino fundamental eles tenham contato com gráficos, com regra de 3, com porcentagem. Então a gente considera que eles já viram isso, tá, até o primeiro ano do ensino médio, que é o qual a gente está trabalhando. Bom, local de realização, a gente considerou uma proposta presencial, mas também poderia estar adaptando para o meio digital, só que seria um pouco mais complicado, porque nossas atividades são com material concreto, que vocês vão ver um pouco mais para frente. Então, mas daria, nada impede, mas daria um pouco mais de trabalho de alguma forma. Então, nesse momento a gente trouxe que é presencial. Bom, 2 aulas de 50 minutos é o tempo estimado, mas a gente sabe que às vezes uma aula, retorno de intervalo, retorno de merenda, tem uma turma que é mais ágil, tem uma turma que é um pouquinho mais devagar, então ficou um tempo estimado, mas não pode não condizer com a realidade do professor ali. Bom, a gente botou uma observação ali que é a avaliação. A gente botou que é a expositiva dialogada, porque todo o tempo tem interação, material concreto, é bem trabalho dinâmico, assim, não é uma coisa que vai sentar, ficar escrevendo, não vai ter teste, prova nesse primeiro momento. Aí a gente botou que vai ser expositiva dialogada e considerar a participação, né, a apresentação, como eles se portam ali, até para tá superando as dificuldades também deles, às vezes, de falar, né, eles estarem se evoluindo, né? Interagindo com os outros colegas. Show de bola, obrigado, Murilo. Acho que é basicamente isso nas possibilidades. Bom, primeira proposta, comigo também, é combustível. Bom, o material necessário é cartolina, EVA, o professor pode optar aí também por papel pardo, papelão, precisa de durex, precisa de quadro negro e giz, né? Pode ser também o quadro branco também, para colar, né? Recanetão. Folha A4 e também precisa de um projetor, que a gente vai estar projetando aí um dos momentos. Bom, o primeiro momento vai se iniciar ali com a pergunta: o que um gráfico precisa para estar correto? Aí o professor vai anotar no quadro as respostas, que espera-se que vai ser escala proporcional, tem que ter título, tem que ter a amostra, tem que ter, em alguns momentos, subtítulos, eixo certinho, porcentagens, medidas. Esse vai ser o primeiro momento. Aí, por meio do projetor, vai estar mostrando um vídeo ali de gráfico enganoso, ali, que fala um pouco dos gráficos que são bem tendenciosos, que são errados, que, enfim, se encaixa como enganoso. Segundo momento, vai ser a introdução à reportagem, que é uma reportagem que traz a crise no preço da gasolina mundial, e aí ele bota o Brasil lá no subtítulo, dizendo que o Brasil não é o mais afetado ali, é o menos afetado. E aí, o terceiro momento vai ser a montagem daquele gráfico no quadro, utilizando essas cartolinas aí, ou EVA, que o professor prefere usar. Os alunos vão colando no quadro com a durex, eu vou montar o gráfico. E aí tem que ser de forma que todos participem. Aí o professor, né, conhece sua turma, vai ver a quantidade ali. Também, se algum aluno faltar, né, outro pode estar indo outra vez no quadro, ou até o próprio professor também montar para ficar mais dinâmico. Bom, no quarto vai ser verificação dos dados. Aí a gente vai conversar. Pessoal,
realmente é o menos afetado, mas estamos considerando o contexto, estamos considerando o salário do país, a qualidade de vida, né? Porque não basta ali um gráfico de valores se não leva em consideração o que é necessário. Aquilo ali está nitidamente sendo tendencioso, muito tendencioso. Você pega países lá de primeiro mundo lá, que tem salários bem altos, e o valor está R$ 14. E o Brasil lá com salário bem mais baixo, né? Não é proporcional. Então essa vai ser a discussão ali, perguntar se o pessoal concorda com aquele subtítulo do Brasil ser menos afetado. E aí o quinto momento seria um opcional, né? Opcional, se tiver tempo, se quiser fazer outra aula. Os alunos tiverem celular ali, está fazendo uma pesquisa de salário, né, de contexto, para ver quantos litros o salário mínimo do país consegue comprar de combustível. Para a gente estar vendo se realmente o Brasil menos afetado, se o Brasil consegue comprar mais do que os outros. Aí, basicamente, consiste nisso, o aluno está pensando ali tudo que está por trás daquele gráfico. Não simplesmente olhar, realmente, o menos afetado é o Brasil. Ele entendeu o que está acontecendo. Acho que era isso. Isso aí, Daniel. Bom, Daniel. A segunda proposta de atividade é porcentagens e medidas, né? A princípio, né, a gente pensou em uma pré-aula, né? Que é o planejamento, vai ser o planejamento professor, praticamente, né? Que ele precisa montar esses gráficos em casa, né? Para não fazer essa construção na sala de aula, né? Precisa montar os gráficos de acordo com a quantidade que ele acha necessário, né, para fazer a atividade. A gente pensou em 4 gráficos, né? E aí, para fazer esses gráficos, vai precisar de cartolina, tesoura, régua, lápis, cola, canetinha, ou lápis de cor de cera para colorir as colunas, né? E aí ele produz esses gráficos em casa, a gente sugere que deixe uma coluna fixa no gráfico, né? E as outras colunas que sejam móveis, né? Por que móveis? Porque o professor ele vai trocar nos gráficos, né? O gráfico 1, 2, 3, 4, ele vai pegar alguma coluna do gráfico 2 e vai colocar no gráfico 3, uma coluna do gráfico 4 e colocar no gráfico 1, entendeu? De forma a deixar esses gráficos errados, tendenciosos, enganosos, né? E essa coluna fixa, ela vai servir de referência, né? De escala para que os alunos consigam observar aonde está o problema, né? Eu não sei se nos slides aí a gente botou os gráficos ou não, mas de qualquer forma tem no artigo lá. E a partir disso aí, dessa observação que eles vão ver, mas o meu gráfico ele tem 50% e essa coluna mede 20 centímetros. E a minha coluna de 25% mede 5 centímetros. Não está errado, né? Porque se a coluna tem 20 centímetros vale 50%, a coluna proporcional de 25% deveria ser 10 centímetros, né? Só que essa coluna de 10 centímetros ela vai estar em outro gráfico, no 3, no 1, no 4, né? E aí eles, mediante isso aí, eles vão ter que conversar entre si, né? Argumentar um com o outro, mostrar, né, matematicamente, fazendo ali regra de 3, a conversão, ou por meio de regra e compasso também, né? Se eles conseguirem fazer as divisões e tal, né? Dividir em N partes, achar alguma medida padrão ali, né? Que o professor pode orientar também a fazer esse tipo de abordagem aí. E consiste aí depois que eles, né, eles vão apresentar, né? Se eles, meu gráfico está certo. Tá certo. Então, a gente vai solicitar que eles apresentem esse gráfico, né? Reforçando algumas particularidades do gráfico. Até se alguém construir um gráfico que está errado, né, que continue errado, o resto da turma vai ter a oportunidade de opinar também, né, dizer e argumentar de por que acha,
e quem está apresentando de defender o seu ponto de vista. Então, essa é a finalidade dessa atividade, é a interação, a observação, a comunicação, a argumentação, né? E para chegar na construção do conhecimento, né? E mediar. E o professor também, né, vai estabelecer também algumas conversas, ele vai articular, né? Tá, isso está certo, isso tá, o que tu acha? Como é que tu faria? Né? Sempre instigando eles, mesmo que correto, instigando eles a pensar se realmente está correto, né? E para eles poderem defender realmente o ponto de vista deles. Aí a gente traz lá no artigo a gente traz a sugestão já de troca, né? Para que o gráfico fique tendencioso ou enganoso, né? A gente apresenta todos os gráficos corretamente e já abaixo dos gráficos a gente já traz essas sugestões aí para fazer a troca, mas isso fica a critério do executante, do professor que vai fazer, né? A fim de tornar a atividade mais simples ou mais desafiadora ou abordar outros tipos de gráfico, inclusive até os nossos temas ali são fictícios, né? Nenhuma porcentagem apresentada ali é verdadeira, a gente só montou realmente para conseguir efetuar as trocas, né? E eu acho que dessa atividade, eu acho que era isso aí, gurizada. Eu acho que é isso aí mesmo. Obrigado, Gílio. Agora vamos para a terceira e última atividade. Então, a terceira e última atividade, ela é um quebra-cabeça estatístico. E como a atividade anterior, o professor também precisa preparar o material antes da aula. Ele chegar com o material pronto para começar a já dar início de imediato na atividade. Mas que materiais são esses que ele precisa? Eles precisam de cartolina, tesoura, régua, cola, lápis, canetinha, lápis de cor ou giz de cera. Né? Então, ele precisa construir os gráficos que possibilitam a remoção dos dados, deixando as cartolinas em branco, restando apenas informações correspondentes aos dados que serão base para a construção do gráfico. Então, ele tem que pensar em dados que a gente possa remover e deixar a cartolina em branco. Então, é uma atividade que ela precisa ser bem pensada, com calma, não pode ser assim, atropelando tudo, senão ela não vai funcionar. Porque, por exemplo, construa gráficos e colunas que sugeres que a gente fez na atividade, que se deixe uma coluna fixa no gráfico para servir de referência de escala. As outras colunas serão removidas e colocadas, misturadas com as colunas dos outros gráficos. A gente pode misturar elas, pode se largar em cima da mesa para os estudantes, numa mesa assim, a própria mesa do professor, ou pode pegar um balde, colocar tudo lá dentro, aí fica a critério de cada professor e de cada palestrante que for aplicar a atividade, né? E essa atividade já tem o objetivo que os alunos procurem, dentre as colunas que foram removidas, as colunas que contemplem o seu gráfico. Então, eles vão ter que procurar no meio de todas aquelas informações que estão em cima da mesa ou dentro de um balde, informações que contemplem o seu gráfico, né? Obviamente, eles podem pegar uma informação errada e achando que está de acordo com o gráfico deles. Mas se eles pegarem uma errada, certamente outro grupo irá pegar uma informação errada. E isso vem à tona, porque depois, em um dos momentos, eles vão ter que defender as suas construções. Então, e aí que é o essencial dessa atividade. Por quê? Porque se pega um grupo 1 que está defendendo, está jurando de pé junto que aquele gráfico deles está certo, e o grupo 2 está dizendo que não, aí que entra a interação entre os alunos. Por quê? Porque o aluno do grupo 2 pode falar para o aluno do grupo 1, não, está errado porque essa coluna não está de acordo com o que vocês estão apresentando. A minha aqui estaria mais de acordo. E aí começa o diálogo de falar sobre os conteúdos, e aí o conhecimento vem à tona. O conhecimento vem vindo ao natural, né? Porque aí os conceitos que os alunos já aprenderam sobre os gráficos enganosos começam a surgir naturalmente. E é isso que a nossa atividade está buscando, né? A interação entre os alunos
e a interação com o professor. O professor, caso os dois alunos estejam dialogando e esteja errado os dois, ele pode intervir e dizer, não, vocês estão errados por causa disso, por causa daquilo. Então, como os guris disseram antes, o professor, ele é o mediador do conhecimento. Então, é para isso que ele está ali na atividade. Tá? E nos nossos momentos, a nossa atividade tem quem? Até a construção dos grupos. A gente separa em grupos ali conforme tem tantos alunos na sala de aula. Por exemplo, se tem 20 alunos, pode separar em 4 grupos de 5 componentes. Né? A gente pode fazer. Aí varia de professor para professor. Isso daí. Os outros são o segundo momento é a argumentação, como eu falei antes, que eles vão argumentar um com o outro, eles podem argumentar pelo fato de um estar defendendo uma coisa que acha que é certa e o outro não, está errado, e aí tem essa argumentação. No terceiro momento, se no caso for necessário, é a correção, que é, como eu falei, é onde o professor entra para mediar se os alunos estão falando coisas equivocadas. Então, esse é o terceiro momento. E o quarto momento é a associação dos temas. Com os gráficos, que diz o seguinte, que com os gráficos construídos corretamente, sugere pedir aos alunos que coloquem um tema em seu gráfico. Por exemplo, um faz de conta, né? Que aí eles podem escolher. Ali, eu tenho tais informações, eu acho que, por exemplo, o Daniel falou do combustível ali, acho que o combustível se adequa às informações que a gente tem. E assim por diante. Eu acho que era isso a nossa terceira atividade. Essa parte aí da gente sugerir eles a colocarem os temas aí também, também para eles verem o quanto é relevante essa parte de repente, como tu falou, do combustível pode ser que dê certo, né? Com o gráfico que foi proposto. Mas pode ser também que não tenha nada a ver, né? E aí eles vão começar a abrir os olhos, porque eles vão olhar aquele gráfico do combustível criticamente e ver que ele não se enquadra em outro padrão e eles vão começar a associar aquela porcentagem que eles estão vendo ali e vão ver, pô, mas olha que diferença tem aqui, pô, mas isso é bem grande, ou isso é pouca coisa, eu pensei que era mais, e aí vão começar a ter argumentos para discutir certos assuntos, né? E a escolha do tema é realmente para isso mesmo, porque é para saber os assuntos de interesse deles, né? Para uma futura abordagem, né? Eles escolheram redes sociais mais usadas, ou intenção de votos, taxa de mortalidade de Covid por região do país, né? Para saber o que eles estão pensando, o que eles estão querendo entender melhor, né? E eu acho que a escolha do tema vai dar essa visão para o professor para uma próxima atividade, né? É saber o que eles estão querendo conhecer. Se a gente conseguir saber o que eles estão querendo conhecer, a gente pode fazer uma coisa que seja ainda mais atrativa para eles e que fomente mais ainda a construção do conhecimento. Obrigado, Gil. Muito obrigado pela colocação. Da minha parte era isso aí, eu acho. Tem o referencial teórico aí, está disponível aí embaixo, aí no artigo também, né? Sim, temos todas as referências que a gente utilizou no decorrer do trabalho, né? E para montar as atividades e tudo. Tá tudo aqui, tá? Tanto na apresentação quanto no artigo escrito por nós. Eu acho que da minha parte é isso. De início aí eu estava bem preocupado com a atividade, achei bem difícil, na verdade, ainda mais pelo tema que a gente escolheu. Sim. Mas foi muito gratificante, cara. Agora eu tô bem satisfeito mesmo com o que a gente fez, cara. Eu não achei que nós não conseguíamos fazer algo que ficaria tão legal assim, cara. Eu também, eu achei que a gente não ia conseguir, mas a gente se puxou, nós estamos de parabéns aí. Eu achei que a gente ia fazer algo pelo tema e tal, e pela nossa inexperiência, que a gente ia fazer algo mais sintético, né? Mas eu achei bem legal mesmo que a gente construiu, cara. Sim. Bem legal Sim, mesmo. Achei legal também, e daí dá de explorar bem mais aí, também mais autores aí. Claro. Dá de explorar mais aí. Não sei se tu... Eu achei que ia ficar mais sintético mesmo, algo mais, mas eu achei muito original da nossa parte, ficou bem bacana mesmo, cara. Eu gostei pra caramba. Os guris estão por ser professor. Ficou original,
quando vê, a gente tá até plagiando alguma coisa e nem sabe, né? Não tem Mas, mais. Não, os mas guris não ser professor. para a construção da primeira ideia que a gente teve para onde a gente chegou, a gente mudou totalmente de rumo, né? Aham. A gente mudou totalmente de rumo. E o que isso que a gente construiu até agora para esse trabalho, comparado ao que a gente pensou em construir, né, na primeira vez, não, a gente, eu acredito que ficou irreconhecível. Ô, Daniel, não sei se tu salvou aí, cara, que eu acho que a chamada tá acabando, eu acho. Isso, tá 6 minutinhos acabando aí. Podemos finalizar já? Eu acho que Podemos pode, acho que finalizar, Luiz. Foi um prazer mesmo ter feito essa atividade aí com vocês, é um cara. prazer também, gente. Prazer Convidado aí. Então, de parabéns. Aí, fechou.